Assim como eu fiz para os outros New Gens que apareceram em Blue Lock, eu vou fazer para o Ted Knight. Então se liga, o vídeo de hoje vamos falar das referências do jogador Ted na vida real. Quais são aqueles jogadores que inspiraram o Kaneshiro a montar esse personagem que está dando muito trabalho para a defesa japonesa, rapaziada? Este camarada é muito complicado de se marcar e com certeza vai ser uma dor de cabeça colossal para o Japão nessa última partida da fase de grupos. Então fica comigo, se inscreve no canal, curta e compartilha o vídeo. Compre seus mangás pelos mangás que estão na tela aí pra vocês. Rodrigo, não tem o mangá que eu quero. Clica no link e navega por lá que qualquer compra que você fizer, independente de ser mangá ou não, você vai apoiar o canal, beleza? Sem nenhum custo adicional pra você. Torne-se membro também, confere as categorias, vê a que mais se encaixa no seu orçamento e vem fazer parte do time. Rapaziada, bora lá, porque temos que contextualizar quem é Ted Knight, quais são as suas características e onde ele joga. Rapaziada, o Ted é basicamente o New Gen inglês e ele é muito bom de bola, principalmente no aspecto de drible. Ele tem um drible muito único, muito peculiar e isso faz do Ted um camarada muito complicado de ser marcado, tá? Ele é considerado pelos narradores ali, ele tem uma alcunha de Cavaleiro Arco-Íris e isso é muito legal porque tem uma referência que o Cauã, um dos meus moderadores, cravou, ele deitou na referência e eu acho que é a principal referência pro Ted, mas temos outros jogadores aqui pra falar com vocês, beleza? Então se liga, rapaziada. Além disso, além dessa velocidade do drible e tudo mais, o Ted, ele é um jogador que vai meio que dedicar a sua vida a ganhar uma Copa do Mundo pela Inglaterra. Então ele é um jogador muito, vamos dizer assim, patriota. Ele gosta muito do seu país e ele vai se dedicar a ser campeão do mundo pelo seu país. Mas enfim, rapaziada, e aí vem toda a questão. Quais são os jogadores que fazem referência ao Ted Knight na vida real? A primeira referência é dele, Augustine Azuka Okocha, conhecido como JJ Okocha. Ele é nigeriano, ele é um meio-campista ofensivo e já teve ali passagens por um clube inglês que é o Cidade de Hull, lá em 2007, 2008. Cidade de Hull é porque tá traduzido aqui a página direta, né? Mas é o Hull City, tá, rapaziada? Além do Hull City, ele teve passagens pelo Fenerbahçe, pelo Eintracht Frankfurt e até mesmo pelo Paris Saint-Germain lá em 2002, 2000, enfim. Mas o que vale pontuar aqui são suas características, tá? Primeiro de tudo, ele jogou 3 Copas do Mundo pela seleção da Nigéria. E além dessas 3 Copas do Mundo, ele fez 73 partidas marcando 14 gols. E ele está numa lista bem interessante que faz dele aqui parte de uma referência bem interessante para o Ted, porque ele está na lista dos dribladores mais influentes da história do futebol mundial. E certamente, quando a gente fala de driblador, a gente tem que de fato entrar aqui no mérito do Ted Knight, beleza, rapaziada? Certamente o Ted, ele vai ganhar esse destaque em Blue Lock por conta justamente desse drible. Ele se torna New Gen, na minha visão, muito por conta desse drible, e o JJ Okocha com certeza pode ser uma das grandes referências para o Ted, e o Kaneshiro pode em breve revelar isso pra gente, porque sempre quando tem o perfil ali dos New Gens, nos volumes e tudo mais, tem ali o jogador predileto que normalmente é a referência que o Kaneshiro usou pra criar o jogador. E outra coisa que vale pontuar aqui no Okocha é relacionado ao ataque ilimitado da Inglaterra. Ao meu ver, quando a gente considera o ataque no futebol, a gente pode considerar também cobranças de falta, porque é uma maneira de você destravar o jogo, é uma maneira de você fazer os seus gols. E aqui é bem interessante porque o Okocha, ele possuía um chute potente de longa distância, que talvez foi mais ou menos onde o Ted marcou esse primeiro gol contra o Japão. Talvez. E além disso, ele era um exímio cobrador de faltas. Algo que nós não vimos ainda nessa Copa e é bem importante a gente ver agora. Afinal de contas, o Kaneshiro mesmo coloca a Inglaterra como um time de ataque ilimitado. Ataque ilimitado, pra mim, tem vários coelhos na cartola e um desses coelhos pode ser também a bola parada. A bola parada ali por parte do Ted Knight, que além de driblar e ser muito bom jogador, driblador, rabiscador, ele também tem uma bola parada muito forte. Bola parada essa que destrava e decide jogo demais, rapaziada. E agora para a próxima referência, vamos para algo mais atualizado. Jeremy Frimpong, o jogador que ganhou destaque no Bayer Leverkusen, aquele Bayer Leverkusen do Xabi Alonso, e agora está jogando no Liverpool. E aqui eu quero dar destaque para a posição dele, porque diferente do Okocha, que é meio campista, esse daqui, ele é lateral direito, tá? Mas aqui eu quero pontuar um detalhe. Ele é lateral direito, mas ele joga muito mais como ponta do que como lateral. Ele de fato é um
um ala. E é justamente essa discussão que a gente estava tendo quando o Ted foi apresentado. Ele é lateral, ala ou ele é ponta? No último capítulo, a tradução indicava que ele era um ponta. A última tradução indicava que ele era um ponta, mas a gente já teve tradução indicando que ele era um lateral. Então, eu acredito que o Ted, no fundo, o Kaneshiro pode até abordar ele como sendo um ala. E eu acho que o Jeremy Frimpong pode ser um jogador que se encaixa bastante com a ideia do Ted aqui dentro do Blue Lock. As características desse New Gen dentro de Blue Lock. O principal destaque dele foi jogando pela Alemanha, mas isso não tem importância, tá, rapaziada? Porque, por exemplo, a referência do Kaneshiro para criar o Itoshi Sai é o alemão Ozil, e o Itoshi Sai é japonês. Então, num geral, não tem tanta relevância essa questão do cara ter que ser do mesmo país e tudo mais, beleza? Ou jogar ali no time do país, enfim. Então, vale pontuar isso daqui. Por mais que tenha uma base, como por exemplo, o Kaiser é referência a um alemão, o Hugo é referência a um francês, o Locke é referência a um francês, no geral, não é regra, tá? Beleza? É uma base, mas não é a regra. E depois ali de um começo irregular no Bayer Leverkusen com Xabi, o Frimpong conseguiu encontrar ali a sua maneira de jogar, conseguindo servir e até mesmo marcar gols pro seu time. E aqui é muito interessante porque é um lateral que contribui bastante ali pro ataque, pra fase ofensiva do time, porque é um lateral muito agudo, é um lateral muito ofensivo, é um lateral que serve como um ponta muito rápido e certamente isso encaixa naquele contexto de ataque ilimitado, porque é um ataque que vem de várias posições também. Não só os atacantes, ou não só os atacantes funcionam dessa maneira, mas também os laterais e até mesmo meio-campistas podem chegar, e eu acho que o Frimpong pode ser uma baita referência pro Ted Knight, principalmente se o Ted fosse ala, de verdade um ala. Mas o Ted, ele é considerado como ponta, pelo menos nessa última tradução, e eu acho que o Frimpong pode ser sim uma referência bem grande pro Ted Knight ter sido criado pelo Kaneshiro, beleza? E agora vamos falar da referência que o Cauã canetou, tá? Deitou os cabelos aqui, e vamos falar de um cara pré-histórico, rapaziada. Sim, ele nasceu em 1915 e eu duvido que vocês sabem o nome desse camarada aqui. Ele se chama Stanley Matthews, um jogador inglês. Ele já foi bola de ouro e ele foi o primeiro jogador de futebol profissional a ser nomeado Cavaleiro do Império Britânico. E se liga, porque homens que ganham esse título lá na Inglaterra são chamados de Sir, mas esse título tem altas classificações, como por exemplo a alcunha de Knight, Ted Knight. Olha só que legal. E é justamente um jogador inglês pré-histórico que pode ter servido de referência ao Ted Knight. E ele é ponta direita, tá? Vale pontuar isso, que é talvez ali onde o Ted está atuando. Enfim, mas não tem problema, porque eu acredito que o Ted seja ambidestro e ele consiga atuar ali nas duas frentes. E olha só, além do nome, por conta do título, né, de Cavaleiro do Império Britânico, as características do Matthew é bem parecidas com as características do Ted. Afinal de contas, ele era um futebolista conhecido como mago do drible e herdou do pai a obsessão pela saúde perfeita. Mas isso daqui é um detalhe que eu achei interessante colocar aqui, porque vai que aparece aí essa questão aí pro Ted, mas aqui é interessante porque o Ted é driblador, e esse camarada é um mago do drible, né? Então, mais um pontinho aqui pra essa referência ser o Ted na vida real. E esse jogador, diferente dos demais, ele atuou grande parte, se não toda a carreira dele em times ingleses, além de atuar também na seleção da Inglaterra, e em 1956 ele ter sido eleito o melhor jogador do mundo, conquistando a bola de ouro. E até hoje, Matthews é o único jogador com mais de 50 anos a jogar na primeira divisão da Inglaterra. Olha que absurdo! O cara simplesmente com 50 anos jogando Premier League, rapaziada. Muito insano, uma loucura de jogador e muito por conta, acredito eu, da saúde perfeita. Esse camarada já morreu, tá, rapaziada? Ele morreu em 2000 com 85 anos, então o cara viveu, tá? E ele tem alguns prêmios individuais aqui bem consideráveis, além da bola de ouro, que vale a gente pontuar aqui, tá? Ele tem o título de Hall da Fama do futebol inglês, ele apareceu em 2002 e ele está na lista dos 11 melhores jogadores de futebol do século XX.
Lista essa que podemos fazer referência à lista dos New Gens, que o Ted faz parte. Rapaziada, deixa aí nos comentários se tem mais referência. Claro, são referências, não são as únicas, podem ser as mais perfeitas, mas não são as únicas ou nem mesmo as mais perfeitas. Se você tiver outras referências aí, pode deixar nos comentários. Segue o canal, tamo junto e é nóis, rapaziada. Fui!